O futebol mundial amanheceu diferente hoje, não por uma contratação bombástica, não por um título inesperado, mas por causa de uma frase, uma única frase, dita por um dos maiores jogadores que o planeta já viu. Cristiano Ronaldo, 5 vezes melhor do mundo, o homem mais decisivo deste século, simplesmente declarou que o Flamengo é um dos melhores times que ele viu jogar nos últimos anos. Não é rumor, não é montagem, não é especulação. É fala registrada, divulgada e amplamente repercutida nos 4 cantos do planeta. E antes de te contar como tudo aconteceu e como o CR7 ainda falou sobre o duelo contra o PSG, deixa seu like e se inscreve agora no canal, porque aqui a notícia chega quente e do jeito que a nação merece, com respeito, com clareza e com emoção. Tudo começou durante uma entrevista especial em Riad. Cristiano participava de um painel sobre competitividade global, evolução tática e os diferentes estilos de jogo que despontaram pelo mundo nos últimos 5 anos. Em determinado momento, o entrevistador perguntou se ele acompanhava futebol fora da Europa. CR7 respirou, cruzou as mãos e respondeu com a naturalidade de quem está apenas dizendo a verdade. Sim, eu acompanho. E o Flamengo, quando está no seu melhor, é um dos times mais fortes, mais intensos e mais impressionantes que vi jogar. A sala congelou. É raro ver Cristiano elogiando equipes, principalmente fora do contexto europeu. E quando ele não fala por educação, fala porque viu, porque analisou, porque reconheceu. A repercussão foi imediata. Portais de Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra e Arábia Saudita trataram o comentário como um reconhecimento histórico. Afinal, se existe alguém que sabe distinguir um time comum de uma equipe realmente dominante, esse alguém é Cristiano Ronaldo. Ele já enfrentou o Barcelona de Messi, o Atlético de Simeone, o Bayern de Lewandowski, o Liverpool de Klopp, o Manchester City de Guardiola. Ele sabe o que é futebol em alto nível e, mesmo assim, encontrou espaço para elogiar o Flamengo, não pelo nome, não pela camisa, mas pelo futebol, pela intensidade. Pela forma como o time assume o jogo grande e não se esconde. E enquanto o mundo ainda digeria essa declaração, veio a segunda bomba. Cristiano Ronaldo foi perguntado sobre a Copa Intercontinental, sobre a possibilidade de uma final entre Flamengo e PSG e sobre qual seria, na visão dele, o confronto ideal. Sem hesitar, ele sorriu e disse: se o Flamengo chegar à final, vai fazer um grande jogo contra o PSG, eles têm qualidade, têm estilo, têm coragem. Não será fácil para o PSG, vai ser um jogo muito maior do que as pessoas imaginam. Foi o suficiente para desencadear um terremoto. Analistas estrangeiros começaram a discutir a força do Flamengo. A imprensa francesa tratou a fala como alerta. E no Brasil, a nação explodiu de orgulho. E por que isso é tão significativo? Porque Cristiano Ronaldo não analisa futebol como comentarista. Ele analisa como protagonista. Ele enxerga detalhes que poucos veem. E quando fala que o Flamengo joga sem medo, que entra em campo para decidir, que tem personalidade, ele está apontando algo real. O Flamengo virou referência, não apenas para o continente, mas para jogadores de elite mundial. Ele destacou a intensidade ofensiva do clube, o volume de jogo, a forma como o time se posiciona em campo, a personalidade em jogos decisivos e a força emocional que a torcida transmite. O Flamengo, quando joga o seu melhor, é um clube que impõe respeito, afirmou. E esse respeito, vindo de Cristiano Ronaldo, tem peso de ouro. Para muitos torcedores europeus, foi a primeira vez que ouviram o nome Flamengo dito com tamanha admiração por uma estrela internacional. A reação dos rivais foi previsível, tentaram minimizar, desmerecer, alegar que foi apenas gentileza. Mas o vídeo não deixa dúvidas. Cristiano não estava sendo educado, estava sendo preciso. Ele falou com convicção, com naturalidade, com conhecimento de causa. Ele realmente enxerga no Flamengo um futebol que merece atenção global. E o mais impressionante é que essa fala chega justamente no momento em que o clube se prepara para buscar a final do Intercontinental, possivelmente contra o PSG, o mesmo time que CR7 enfrentou inúmeras vezes no auge de sua carreira europeia. E se o maior artilheiro da história diz que o Flamengo terá condições de fazer um grande jogo, o planeta escuta. A declaração de Cristiano Ronaldo não foi apenas um elogio isolado. Foi um marco, um ponto de virada, um lembrete de que o Flamengo ultrapassou fronteiras e passou a ser observado com respeito no cenário internacional. E,
para entender o impacto completo dessa fala, precisamos olhar para o contexto em que ela foi feita e para a profundidade das palavras que vieram na sequência. Depois de dizer que o Flamengo é um dos melhores times que viu jogar, CR7 começou a explicar por quê. Ele falou sobre intensidade, sobre coragem, sobre postura ofensiva e sobre personalidade em jogos decisivos. E então entrou em um detalhe que chamou a atenção de todos os presentes. Cristiano afirmou que acompanhou parte da campanha do Flamengo no Mundial de Clubes e que ficou impressionado com a maneira como o time se comportou contra equipes europeias. Na visão dele, poucos clubes sul-americanos mantêm esse padrão. Jogar contra times grandes exige confiança, exige técnica, exige mentalidade, e o Flamengo tem essas três coisas, afirmou. Palavras simples, mas vindas de alguém cuja carreira foi construída exatamente sobre esses pilares. Foi então que o entrevistador perguntou diretamente: "Você acredita que o Flamengo pode vencer o PSG?" Cristiano deu aquele sorriso característico, inclinou-se para frente e respondeu: "No futebol, tudo é possível, mas o Flamengo tem qualidades que podem causar problemas. Se jogar como sabe, vai ser um jogo grande. Não foi um talvez, não foi um pode ser. Foi uma afirmação firme de que o Flamengo vai competir, vai entrar para disputar, vai entrar para incomodar. E principalmente de que o PSG não terá vida fácil caso encontre o rubro-negro na final." Essa fala repercutiu fortemente na França. Jornais como L'Équipe destacaram que Cristiano Ronaldo, que enfrentou Neymar, Mbappé, Verratti e tantos outros, sabe perfeitamente o que significa medir forças com o PSG. Portanto, se ele afirma que o Flamengo pode complicar, é porque vê no time características reais de competitividade. Não é romantização, é análise técnica. E técnica de alguém que viveu 20 anos entre os melhores. Ao mesmo tempo, na América do Sul, comentaristas começaram a discutir o significado disso para o futebol brasileiro. E a conclusão é clara: o Flamengo se tornou um produto global, é assistido em diversos países, é acompanhado por estrelas. É referência de estilo, e quando alguém do calibre de CR7 fala isso, o impacto é imediato para torcedores, jogadores, patrocinadores e até para adversários. O Flamengo sobe de degrau, não porque precisa de validação externa, mas porque essa validação deixa evidente algo que nós já sabemos: o Flamengo está acima da média. Outro momento marcante da entrevista foi quando o Cristiano falou sobre o Maracanã. Ele afirmou que ainda sonha em sentir a atmosfera do estádio, seja como jogador ou espectador. Disse que a energia da torcida é única no mundo e que poucas torcidas criam um impacto tão forte no adversário. Esse comentário gerou uma avalanche de reações em Portugal e na Espanha, com torcedores europeus comparando a nação rubro-negra a grandes torcidas como Dortmund, Galatasaray e Boca Juniors. E então veio um detalhe inesperado. Cristiano mencionou que já conversou com colegas europeus que enfrentaram o Flamengo e que todos descrevem o time como intenso, rápido, vertical e emocionalmente forte. Isso reforça um ponto que Felipe Luiz trabalha profundamente: mentalidade. Para competir contra gigantes, é preciso mais do que técnica, é preciso coragem. E é exatamente isso que CR7 reconheceu. No final da entrevista, o apresentador perguntou qual seria a final ideal da Intercontinental. Cristiano respondeu com sinceridade: Flamengo e PSG seria uma final de verdade, seria futebol grande. E com essa frase, ele cravou no imaginário internacional que o Flamengo não é mais apenas um campeão sul-americano, é um adversário digno de enfrentar o campeão europeu, é time grande, time respeitado, time global. A pergunta que fica é: você acredita que o Flamengo vence o PSG? Comenta aí, deixa seu like e se inscreve no canal, porque essa história ainda está muito longe do fim.